Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida, sejam bem-vindos. Toda semana trazemos temas que atraem aquelas mentes mais curiosas e que querem ampliar a consciência e alcançar o autoconhecimento. Já deixe o seu like, se inscreva e participe, esse canal é para você. E o nosso tema de hoje é por que usar os florais de Bach? Conheça uma história de amor e poesia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os florais de Bach, mas vocês sabem por que usar e como são preparados esses florais? Fique com a gente até o final e vocês vão descobrir que nas simplicidades das flores está a chave para a cura emocional e o encontro com a essência da alma. Os florais foram criados no século passado pelo médico inglês Edward Bach. Bach nasceu em 24 de nove de 1886 em Mursley, Birmingham, no Reino Unido, e morreu em 27 de novembro de 1936 em Swansea, no Reino Unido também. Desde tenra idade, ele se mostrou muito sensível e intuitivo e acabou escolhendo a medicina como profissão, tornando-se então um médico renomado. Bach especializou-se em bacteriologia, imunologia e saúde pública e dedicou-se muito à pesquisa e acabou por descobrir uma vacina contra doenças crônicas, entre outras que ele também descobriu. Acompanhando os processos de cura das mesmas enfermidades nas pessoas, Bach observou que um mesmo tratamento não obtinha os mesmos resultados em todos os pacientes. No entanto, ele notou que doentes com temperamentos similares se curavam ou melhoravam com certas medicações, enquanto outros não correspondiam positivamente aos tratamentos. Ele concluiu que a personalidade tem influência determinante sobre o organismo e algumas são mais propensas a forjar uma reação favorável aos medicamentos. Trabalhando sem parar, Bach, em 1917, chegou a um limite perigoso de estafa que acabou desencadeando uma hemorragia tão severa que, mesmo sendo operado com urgência, foi dado a ele apenas 3 meses de vida. E sabem o que ele fez diante do seu prognóstico? Assim que obteve uma pequena melhora, Bach foi para o laboratório e se dedicou às suas pesquisas dia e noite, não tendo tempo para pensar na sua doença e focando sua energia naquilo que mais o motivava, o seu trabalho e principalmente a busca pela cura, inclusive de várias doenças, acabou por recuperar-se totalmente. Afinal, o segredo da cura está em se ter um interesse e amor sincero por algo ou um propósito de vida definido. E essas são questões necessárias e decisivas a uma experiência saudável, feliz e plena. Bach teve a oportunidade de trabalhar como bacteriologista no Hospital Homeopático de Londres até 1922 e com isso ele conheceu o pensamento de Hahnemann, cuja doutrina visava buscar uma cura guiada por sintomas não apenas físicos, mas principalmente mentais e emocionais. Encontrando ideias semelhantes às suas, Bach fez vacinas orais, utilizando-se das técnicas da homeopatia e dessa forma acabou por difundi-la no meio médico. A experiência de Bach inicialmente foi com a medicina comum, utilizando-se de tratamentos alopáticos, porém ele também conheceu e trabalhou com os princípios homeopáticos de Hahnemann, o princípio dos semelhantes. Lembram do vídeo Por que e como a naturopatia e a homeopatia auxiliam nos processos de cura? Nele, a doutora Luísa Maria Pereira Neto explica como funcionam os princípios de homeopatia e de naturopatia. Se você não viu, assiste e você poderá entender muito melhor. A doença surge como um meio de nos mostrar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, trazer à tona os nossos traumas e, por essa razão, o remédio não deve curar apenas o corpo físico, mas também precisa elevar o padrão mental do indivíduo. O sofrimento causado tanto pela doença como por muitos infortúnios real se destaca o que precisamos aprender e não será
eliminado enquanto a lição não for aprendida. Assim, tratando-se corretamente do nosso emocional, nossa mente é capaz de se equilibrar e, ao mesmo tempo, harmonizar todo o organismo. Afinal, somos uma unidade formada por mente, corpo e alma, mas também uma unidade dentro de um todo maior, pois não estamos sozinhos. De fato, existe um conflito entre corpo, mente e alma, e somente tomando-se consciência dessa unidade indivisível entre matéria e energia própria aos organismos vivos e inteligentes, é possível obter-se uma cura. São os nossos esforços mentais conscientes que nos levam a superar as nossas mazelas e as nossas limitações. Então, há um contrassenso, um paradoxo no sistema adotado pela alopatia, uma vez que se considera apenas os efeitos, os sintomas das doenças e não a sua causa. Dessa forma, as doenças nunca são combatidas em sua origem, pois dedica-se a atenção em combater a doença em si mesma, ignorando-se a causa primária no âmago do próprio indivíduo que gerou determinada enfermidade. Aparentemente, supõe-se que a pessoa está curada, porém, os remédios utilizados são paliativos que nunca atingem a causa real. O que se trata é tão somente a superfície e, curando-se apenas os sintomas das doenças, o problema volta sob outra forma mais cedo ou mais tarde. A verdade é que cada indivíduo precisa de um tratamento específico para cada um, afinal, cada cabeça uma sentença. Isso faz muito sentido para mim e para você. O que acha? Comenta aí, dê a sua opinião. Digamos que a pessoa sinta dor em determinados locais, como dor nas costas, pernas ou braços, e toma um analgésico ou um anti-inflamatório que sempre irá atenuar a inflamação dos nervos e articulações. Contudo, há uma causa psicológica e emocional, além da predisposição física, que faz a pessoa apresentar a mesma doença sempre. Talvez excesso de trabalho, má postura, estresse, etc., contribua para deflagrá-la. A medicação, entretanto, irá mascarar o real problema, pois sanará a dor momentânea, mas não irá resolver a causa psicológica e a pessoa continuará a trabalhar muito, a ficar em má posição e a se estressar o tempo todo. O objetivo aqui é saber que questão mental leva a pessoa a acreditar que precisa permanecer numa situação que a prejudica e que a imobilizará fatalmente em alguns anos, forçando-a a parar realmente com tudo o que estiver fazendo. No entanto, a maioria das pessoas irá ignorar essas questões até o momento que ela precisará de fato parar, nem que seja por afastamento exigido pelo médico. Se você disser à pessoa que ela precisa parar antes que o pior aconteça, ela irá rir de você e te dará muitas razões para não enfrentar a causa de tudo. Mas o fato é que ela nega que há algum problema psicossomático por trás de tudo, pois provavelmente, se admiti-lo, ela precisará fazer grandes modificações em sua rotina, inclusive alterar sua forma de encarar a vida. E o que isso implica ou iria implicar? Talvez em ganhar menos dinheiro e aproveitar mais a vida, em consumir menos, porém em perceber que muito do que se consome não é tão necessário assim, e inclusive ter que descobrir que podemos viver com o necessário, pois o extraordinário é demais. Eu já vi essa frase num filme. E quem quer se deparar com essa verdade diante da realidade consumista de hoje em dia? Será que a humanidade não está precisando rever os seus conceitos atuais? Olha que tem muita gente optando por uma vida epicurista e mais minimalista, mesmo. Mas isso não poderá ser encarado apenas como uma moda, pois é uma necessidade real para toda a humanidade. Veja nos vídeos Relação Mente-Corpo, como é possível uma cura efetiva por meio das nossas crenças, e Metafísica da Saúde, a abordagem holística da psicossomática. Em ambos os vídeos vamos ressaltar a importância de nos entendermos enquanto um organismo inteligente e que possui uma alma,
que temos desejos e emoções e que a cura depende do equilíbrio entre corpo, mente e alma e que as nossas crenças afetam a forma como encaramos a vida. Contudo, não somos isolados em nós mesmos e por isso nos afetamos mutuamente, uma vez que não estamos separados do todo. Assim, só poderemos ser felizes pensando no todo. Nós, os seres humanos, cometemos dois grandes erros. Não ouvimos e nem obedecemos à alma e também agimos contra a unidade. Uma vez que fazemos parte de um todo indivíduo, todas as vezes que não ouvimos a nossa voz interior, atentamos contra a nossa natureza e, consequentemente, o nosso meio, o nosso entorno também sofre, ou seja, o todo. No vídeo Como é possível a consciência interferir na realidade segundo a física quântica, eu explico sobre não estarmos separados do todo. Os links de todos esses vídeos mencionados estão nos cards e na descrição. É só acessar. Assiste lá para você entender melhor. O fato é que a origem de todas as doenças encontra-se nos nossos sofrimentos e contradições internas. São as nossas imperfeições que precisam ser depuradas. Ao nos agarrarmos a elas, não conseguimos dar um salto qualitativo em nossas vidas. Precisamos nos livrar do egoísmo, orgulho, preconceitos, raiva, ódio, ignorância, inveja, ganância, mesquinhez e etc. O nosso eu superior precisa assumir o controle sobre as nossas vidas e, para isso, é preciso aplacar o excesso de personalidade sem perdermos a nossa individualidade que nos faz únicos. A persona é sua aparência, mas na alma está a nossa verdadeira essência. E foi isso que o Dr. Bach fez. Ele criou florais que tratam medos, insatisfações, angústia, raiva, insegurança, dependências, mágoas, desespero e etc. E a partir da nossa própria essência cósmica, que desbloqueada pode acessar um manancial de abundância, riqueza e cura, pois não estamos sós e desamparados como pensamos. Apesar de ter se tornado um nome conhecido e respeitado por todos da medicina comum, a partir de 1930, Bach abandona sua carreira em pleno sucesso para atender um chamamento interior. E de 1930 até 1934, ele, juntamente com sua colaboradora Nora Weeks, viajaram pela Inglaterra, pelo país de Gales, durante 3 estações do ano, primavera, o verão e o início do outono. Durante os invernos desse período, Bach visitava seus pacientes e os tratava com os seus florais. Em 1934, ele se estabelece em Mount Vernon, numa casinha bem simples e acolhedora. O próprio Bach fabricou seus móveis, espalhou as sementes de flores pelos jardins e plantou suas hortaliças. Até os dias de hoje se colhe flores originárias das primeiras sementes que o próprio Bach semeou. Durante essa temporada, Victor Bullen e Mary Tabor passaram também a ajudar com os trabalhos, juntando-se a eles. Naquele período, Bach descobriu os 38 florais que conhecemos e fundamentou o seu trabalho que em 1936 já estava sendo disponibilizado a quem quisesse. Na sua última palestra, Bach afirmou que sua missão estava concluída nesse mundo e poucas semanas depois ele morreu dormindo aos 50 anos de idade. Mas, antes de partir, ele ensinou como usar seus florais e garantiu que a simplicidade, pureza e integridade do seu sistema fossem preservadas. Seus colaboradores leais que o auxiliaram enquanto Bach finalizava seu livro The 12 Healers and Other Remedies prometeram a ele que continuariam a fazer os seus florais e ensinaria a outros como usá-los, seguindo os mesmos preceitos tão caros a Bach. E isso foi conseguido, pois em 1976 os florais de Bach foram reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Em 1960 chegaram novos colaboradores, Nick Murray e seu irmão John Hamsel. Em 1985 a filha de John, Judy Hamsel, passou a integrar a equipe. Hoje, Judy é diretora administrativa do centro e conta com o auxílio de seus filhos Sam e Faye,
que a ajudam a manter o legado de Bach até os dias atuais. E como é que são confeccionados os florais? Bach criou o método solar para algumas plantas, como por exemplo para as flores mais delicadas. O método consiste em mergulhar as flores colhidas em água pura por 3 horas sob a luz solar direta. Outros florais que utilizam plantas mais lenhosas e também as que florescem em épocas de pouco sol, Bach criou o método de ebulição, no qual se ferve as flores por meia hora em água pura. Nos dois métodos, o calor transfere energia das flores para a água, que é potencializada. Em seguida, a água energizada e filtrada é acrescida da mesma quantidade de conhaque brandy. Essa é a tintura mãe. A partir dela se prepara o floral para estoque. 2 gotas dessa tintura mãe em conhaque em um frasco de 30 ml. A partir desse frasco do estoque se prepara o frasco de tratamento de 30 ml, onde é colocado então 2 gotas do floral de estoque acrescido de 20 ml de água pura e mais 10 ml de conservante, de preferência o mesmo brand. O Centro Bach continua até os dias de hoje a fabricar tinturas mães. Porém, hoje, uma das 3 farmácias tradicionais, chamada Nelsons, prepara e distribui os remédios de tinturas mães extraídas das plantas do mesmo jardim criado por Bach e dos locais indicados por ele e os distribui para o mundo todo. Mas a ideia de Bach era de que todos pudessem fazer os seus próprios florais. Para ele, o processo parecia ser muito simples e que não requeriria muita preparação especial. Contudo, é possível, pelo menos, ter conhecimento a respeito desses florais. E para isso, o Centro Bach disponibiliza muitos cursos, inclusive à distância. Vejam os links dos sites na descrição. E você sabia que poderá viajar ao Centro Bach? Lá eles recebem pessoas de vários países para fazerem cursos ou mesmo somente para visitação. Basta que você obtenha um visto para a Inglaterra e agende tudo com antecedência. Mas claro, isso tudo depois da pandemia. Então é isso, pessoal. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem e deem o seu like. É só apertar dando um joinha, que é muito importante e vai nos ajudar demais. Compartilhem com seus amigos e ajudem a divulgar o nosso canal. Apertem o sininho para não perderem nenhuma notificação e deem sugestões. E pessoal, comentem. Sua opinião é muito importante. E até a próxima. Um beijo no seu coração.